Bem-vindos. Retomamos hoje o programa de visitas guiadas que se relaciona com a exposição para uma timeline a ver, que ainda bem está até ao fim deste mês exposta aqui para nós. É muito especial conseguir prolongar esta exposição ao longo destes meses e dar a oportunidade a muitas pessoas passarem e poderem visitá-la, até porque é uma exposição que poderá implicar várias vindas. Temos connosco Ana Picote Vieira, uma das curadoras da exposição e autora também da programação connosco destas visitas guiadas. Exposição que é da autoria também de João dos Santos Martins e de Carlos Manuel Oliveira e que propõe, em título para uma timeline a ver, não só, é uma perspectiva da dança do século XX e XXI, rizomática, crítica, histórica, cruzando essa disciplina com eventos de índole cultural, social, político e económico. Esta programação de visitas guiadas faz a proposta, faz desafios aos nossos convidados para leituras diversas e a partir das suas vivências, das suas práticas e, sobretudo, do seu pensamento. Hoje, para nós, é um dia muito especial ter o Gil Mendes connosco. O Gil está ligado à história da Fundação de Serralves, mesmo antes de existir o museu. Ou seja, o Gil acompanhou as artes performativas na Fundação de Serralves e é meu cúmplice, meu parceiro, desde o início e desde que há artes performativas no contexto da Fundação de Serralves. Fazer uma apresentação rápida, porque não há tempo e hoje a palavra é dele e da Ana, mas é sobretudo dele. O Gil é coreólogo, é programador de dança, foi programador no CCB, na Culturgest e em outros contextos internacionais. É um investigador, é professor de dança, foi professor de dança da Escola Superior de Dança, não sei se ainda dá aulas, mas... Professor de notação de movimento. Também, sim, ótimo. Espero dizer assim o principal, resumidamente. Expert em redes importantes internacionais como a Roberto Cimentà e também a Bassin Danse Méditerranée. Foi também programador da Europália. Teve uma importância muito grande, foi um dos fundadores do IPAI, na coordenação, pelo José Ribeiro da Fonte, na coordenação do Departamento de Dança. Portanto, foi alguém que esteve ligado muito tempo à política cultural deste país, nomeadamente relacionada com a dança, e é alguém que, acima de tudo, considera os artistas o essencial. Eu, nesta apresentação, fui buscar um texto dele de 2008, em que ele diz que os artistas são o mais importante da nossa atividade, sem dúvida, são seus amigos, é nesse sentido uma pessoa muito especial e que eu sinto tem uma personalidade na relação com os artistas única. Podia dizer que é o embaixador, nosso embaixador para a dança, podia dizer assim, não, mas sim, falamos muito entre nós. Estão aqui muitas pessoas que estão ligadas ao trabalho e à programação e à investigação do Gil. É alguém que se bateu por causas importantes relacionadas com a comunidade artística, enquanto alguém que praticou uma política cultural, pratica. É alguém que tem um trabalho de curiosidade, de investigação face àquilo que os artistas apresentam. E alguém, e eu volto outra vez ao início, que partilhava comigo, enquanto programador, e isso é muito raro, os artistas que tinha acabado de conhecer, os projetos que tinha apresentado ou que ia apresentar. Aliás, antecipava-se, apresentava uma programação ainda não aprovada para conversar comigo e estudar possibilidades de colaboração. Isto é raríssimo no grupo de programadores e, portanto, eu tenho como um amigo e, sobretudo, como um cúmplice. Uma pessoa a quem eu devo também muito e não canso de dizer que a dança, quem pratica dança, quem investiga dança, quem programa dança, deve muito ao Gil Mendes. E por isso, para nós, é assim um dia muito especial esta visita guiada, esta leitura, este desafio, e eu agradeço-lhe imensamente ter vindo e ter aceitado imediatamente
o desafio feito pela equipa de curadoria em fazer esta leitura. A Ana, por estar aqui connosco, por acompanhar e por nos ter dado esta timeline a ver, que tem continuidade e que eu espero que vá ter mais edições para além desta quinta edição. Portanto, bem-vindo, passo a palavra. Não sei se quer usar o microfone, estamos muitos e, portanto, para se ouvir, vamos tentar, vocês logo dirão. Preferem sem microfones, desde que me ouçam bem? Sim. Ok, então é capaz de Dizer ser mais. Eu queria começar por agradecer à Cristina. As palavras dela foram grandemente exageradas, menos num aspecto que me é muito caro, que é da cumplicidade e da colaboração que tantas vezes tivemos. Eu já não estou no ativo, estou perto dos 76 e, portanto, estou aposentado. Embora a minha história pessoal com a dança tenha começado em 1966, que foi quando eu comecei a estudar dança no Teatro Nacional de São Carlos, eu optei por fazer esta visita a partir de 1990. Podia ter começado um pouco antes para apanhar ainda a criação do serviço à carte e dos encontros à carte. Resolvi não o fazer porque não sei se sabem que hoje, às 5 da tarde, há o lançamento de um livro da Ana Bigode Vieira, precisamente sobre o serviço à carte e a atividade toda do serviço à carte, e eu acho que esse livro dirá muito mais do que eu vos poderia dizer. Em qualquer dos casos, vou referir, para depois me focar em alguns destes anos e destes eventos, não todos, não vai ser extensivo e peço desculpa, porque se calhar vou deixar de mencionar algumas pessoas que até estão aqui presentes e com quem eu tive o enorme prazer também de colaborar, mas não vou fazer uma visita guiada extensiva, vou focar alguns anos, alguns eventos que, do meu ponto de vista, foram importantes, em que eu tive alguma participação ou acompanhei, não sendo eventos meus, em que eu estivesse envolvido na sua produção, mas não vou, como disse, fazer uma visita extensiva. De qualquer modo, vou focar aquilo que a mim me parece importante e que eu testemunhei pessoalmente no desenvolvimento do que foi, nesta altura dos anos 90, chamada Nova Dança Portuguesa. Isto é um movimento que nasceu pela mão de vários coreógrafos jovens, na altura, bailarinos, alguns deles do ballet Gulbenkian, que queriam ter o acesso a uma dança que não era uma dança prisioneira de ideias estreitas do que é a dança, que não era prisioneira de vocabulários rígidos, que não era totalmente estilizada, queriam usar o seu corpo, como eles diziam, com verdade. Um corpo que se assumia com o seu género, com a sua sexualidade, e não um corpo esbelto no sentido linear das figuras, dos vocabulários da dança, então existiam mais na dança portuguesa e que eram mais trabalhados pela dança portuguesa. Então, este grupo começa, em grande parte, estimulado pelos encontros à carte,
trouxeram muitos artistas de todo o mundo a Lisboa e todos eles ligados à nova dança, ao novo teatro, à nova música, não era exclusivamente a dança que estava aqui em causa, e também pelas oportunidades que eram oferecidas, em grande parte, pelos estudos coreográficos do Ballet Gulbenkian, por outro lado, com alguns pontuais eventos que eram possíveis nos poucos espaços disponíveis fora do chamado institucional, e por outro lado, estes eram coreógrafos e bailarinos que, à semelhança do que aconteceu sempre com os profissionais da dança, aproveitavam todos os momentos para ir ao estrangeiro fazer formação. Só que, enquanto até aí a maior parte iam para o estrangeiro para apurar a sua técnica nos estúdios dos grandes mestres, esta geração começou a ir à procura de outras coisas, nomeadamente técnicas mais recentes, processos de ação e, inclusivamente, outras linguagens performativas. E com isto, não só se enriqueceram e ganharam mais força para o que queriam fazer, como conheceram outros artistas, nomeadamente aqueles que foram para Nova Iorque, caso do João Fiadeiro, da Pena Mantero, do Francisco Camacho, do Silvio Leal, da Carlota Lagilo, enfim, uma série de artistas portugueses que criaram relações de cumplicidade com artistas que já estavam um passo à frente. Nesta altura, anos 80 e início dos anos 90, estava em crescimento a chamada nova dança europeia. E, no fundo, isto era a Europa a ir buscar as fontes da dança pós-moderna norte-americana, mas também havia algo realmente de europeu nesta nova dança europeia, e os princípios eram estes. Um corpo que não é prisioneiro de linguagens estreitas, um intérprete que é co-criador, que era outro aspecto importante, quebra as hierarquias. Era importante para estes artistas que o intérprete fosse o próprio um co-criador. E era importante ter tempo para pesquisar, tempo para trabalhar com os seus intérpretes, tempo para fazer escolhas. Bem, 1990, para mim pessoalmente, é importante porque nós, eu, juntamente com outras pessoas, criámos o Fórum Dança. O Fórum Dança foi criado com um grupo grande de pessoas, mas aquelas que eram mais ativas eram a Madalena Vitorino, a Cristina Vaz Pinto, que veio mais tarde a ser secretária de Estado da Cultura e até muito recentemente foi vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, mas foi uma das fundadoras do Fórum Dança, a Cristina Santos, que depois, mais tarde, veio a ser diretora do Fórum Dança, e mais uma série de pessoas que eram, digamos assim, mesmo que não foram fundadores, eram cúmplices. Eu estou a ver ali a Joana Filho, a Joana Providência, que era muito nossa cúmplice. O António Pinto Ribeiro não foi formalmente fundador do Fórum Dança, embora estivesse sempre envolvido pelo Fórum Dança, porque na altura ele já era assessor da doutora Madalena da Azevedo Perdigão no serviço à carta, e achou que não era correto estar nas duas posições ao mesmo tempo, mas era
um concurso nosso. E o Fórum Dança nasceu precisamente para dar, por um lado, dar voz a este movimento, por outro lado, criar pontos internacionais. Depois, se virem aqui, há ali um exemplar de uma revista chamada Fórum Dança, em que nós tivemos a colaboração de alguns ensaístas bastante conhecidos, como a Susan Foster, a Marianne van der Kerkhoven, etc. E, por outro lado, também trabalhar na democratização do acesso à dança. Isto era uma ideia muito cara à Madalena Vitorino, porque se tratava não de dar acesso a que as pessoas fossem aprender uma técnica de dança, que era uma coisa comum, as pessoas tinham aulas de dança, mas de o ateliê coreográfico para não profissionais dar às pessoas comuns, que não eram profissionais de dança, a possibilidade de trabalharem criativamente, inspirando-se no mundo à sua volta ou nos locais de apresentação. Por exemplo, podem ter ouvido falar de torrefação, que foi feito numa torrefação de café e refinaria de açúcar no Bairro Alto, etc. Muitos dos trabalhos da Madalena Vitorino eram feitos em locais não convencionais, casas desabitadas, casas habitadas, etc. Então nós criámos o Fórum Dança com esta intenção e criámos um curso que era um curso de monitores de dança para a comunidade e por isso esse curso seguia também estes princípios. Era um curso para formar pedagogos, mas que tinha uma vertente artística muito forte, de criação artística. E nós tivemos compositores a trabalharem connosco, encenadores, muitos artistas conhecidos, para além das pessoas da dança. Os estudantes destes cursos eram estimulados a criar. Por exemplo, ali a Teresa Prima, que passou nos cursos do Fórum Dança, embora já tivesse sido formado no Ballet Teatro. Passou por lá o João Galante, passou o Ezequiel Santos, o Paulo Henrique, a Margarida Mestre, pessoas que depois vieram a desenvolver uma carreira artística, mas que tiveram, digamos, um estímulo importante neste curso, que chamamos de curso de monitores de dança para a comunidade, que era um curso com um foco artístico de criação muito importante. No mesmo ano, em 1990, eu fui convidado por José da Guerra Fonte, infelizmente já falecido há bastante tempo, para ser assessor dele no comissariado europeu. O José Ribeiro da Fonte era o comissário para a música e para a dança, e a Europal em 91, Portugal, era um grande festival que se realizou na Bélgica com extensão a países limítrofes e que tinha, em cada edição, tinha em foco a cultura de um país ou a cultura de uma região. Em 91, o foco seria Portugal. E eu fui convidado para ser assessor do José Ribeiro da Fonte para a dança. E conversando com o José Ribeiro da Fonte, e depois com o resto do comissariado, nomeadamente o Dr. Rui Vilar, que era o presidente do comissariado português, o que é que nós propusemos? Para além do Ballet Gulbenkian, que naturalmente iria estar presente, focar a atenção sobre esta nova geração
de criadores portugueses, a que chamamos os novos portugueses. Nas minhas negociações em Bruxelas com a Fundação Europália, eu tinha já pedido para ter alguns contactos com alguns programadores belgas importantes, caso do então diretor do Festival Clássico, Bruno Verber, e com, enfim, algumas pessoas ligadas a estes movimentos inovadores na Bélgica. E isso fez com que a Fundação Europália me abrisse os braços completamente, porque acharam que eu lhes ia ajudar a ter uma relação mais positiva com os movimentos inovadores na Bélgica. A Fundação Europália era vista como uma instituição pesada, mas eles já tinham tido colaboração de qualquer modo com o Festival Clapstur, quando fizeram o programa sobre a Espanha, que foi o anterior a Portugal. Este programa era um programa muito vasto, foi uma aventura fantástica. A equipa do Comissariado Europália era uma equipa extraordinária, em que as pessoas tinham cada uma a sua responsabilidade própria e eram todas solidárias umas com as outras. E isso foi a minha primeira experiência de trabalhar com uma equipa assim. Então, com o Festival Clapstur, nós organizámos, concebemos a ideia de termos uma série de portugueses, de espetáculos portugueses, na edição do ano 91 do Festival Clapstur. O Festival Clapstur era, na altura, um festival muito importante na Europa, porque era um festival que arriscava no novo e, portanto, os programadores da Europa toda iam lá para descobrir o novo. Bruno Verber criou este festival com esta ideia de dar destaque ao que era novo, o que estava a nascer. Foram 7 os coreógrafos portugueses que acabaram por ser selecionados para ir ao Festival Clapstur, no programa Os Novos Portugueses. O processo de escolha destes coreógrafos, destes espetáculos, como devem compreender, quando se faz alguma coisa num outro país ou numa outra cidade, que não a nossa, é muito importante trabalhar com os profissionais locais, com os programadores locais. Não vale a pena estar a alugar um espaço para ir fazer uma coisa sobre Portugal se esse espaço não tem um público, se não tem um programador, e, portanto, o meu papel não foi o papel de escolher, foi o papel de mostrar, e de mostrar o mais possível aos meus colegas belgas, nomeadamente ao Bruno Verber. Então, como é que nós conseguíamos que estas pessoas, entre 1990, quando eu fui para o Comissariado Europeu, como assessor, e em 1991, quando se realizou o festival, este processo de escolha tinha que ser feito e decidido, e as coisas tinham que ser produzidas. Portanto, neste curtíssimo espaço de tempo, o que é que nós fizemos? Primeiro, fizemos um acordo com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Convento de Beato, para a Companhia de Dança de Lisboa produzir executivamente, e nós financiámos, uma mostra no Convento do Beato que se chamou Os Novíssimos Portugueses, que eram os ainda mais jovens, e constituímos um júri, que tinha o António Pinto Ribeiro, tinha o José Sá Cortes, eu também estava nesse júri, recebemos projetos, fizemos essa mostra. Foram selecionadas umas tantas peças, 4. Fizemos um contrato, um acordo, com a Bienal Universitária de Coimbra,
A Bienal Universitária de Coimbra era muito importante no movimento da nova dança portuguesa, já tinha na edição de 88, já tinha apresentado a Anne Papulis, a Paula Massano, professora deste movimento, a Vera Mantero, já tinha estabelecido relações internacionais, portanto a BUC era muito importante, e nós, como sabíamos que em 90 eles iam ter várias produções de coreógrafos portugueses, o que fizemos foi, e nós pagamos para vocês apresentarem mais restantes que são produzidos, financiados por nós. E assim a BUC 90 teve uma participação muito grande de coreógrafos portugueses. Também teve de teatro e vieram também programadores belgas de teatro, não apenas de dança, mas o programa de dança foi realmente muito grande. E assim foram selecionados os 7 coreógrafos que levaram espetáculos ao Festival Clave-Stuck, nomeadamente a Joana Previdência, o Paulo Ribeiro, o Francisco Camacho, o João Fiadeiro, a Vera Mantero, a Aldara Bizarro. Estou a deixar alguém de fora. Sim, o Rui Nunes, exatamente. A presença portuguesa no Festival Clave-Stuck foi felizmente muito bem sucedida. Foi aí que o coreógrafo Francisco Camacho estreou O Rei do Exílio, peça que ainda hoje circula. Foi aí que a Vera Mantero estreou o Talvez Ela Pudesse Dançar Primeiro e Pensar Depois, peça que ainda hoje circula, etc. E foi, de facto, uma presença muito bem sucedida. Naturalmente que estes coreógrafos já tinham, alguns deles já eram conhecidos no circuito internacional, já havia interesse por eles, portanto eu não reivindico ter contribuído para os lançar. Mas o Festival Clave-Stuck deu-lhes um novo impulso. Sim? Não, obrigado. Isto foi, portanto, em 91. Ao mesmo tempo que nós criávamos a Fora de Dança, o João Fiadeiro criava a Real. E nós viemos a ter uma colaboração bastante grande. De alguma forma, a Real tinha passou a certa altura a ser residente no Centro Cultural Mala Costa, nos arredores de Lisboa, e tinha os chamados labs, que eram a apresentação de projetos coreográficos. E os labs foram, de alguma forma, onde aqueles artistas que tinham feito o curso no Fórum Nacional, não apenas eles, mas eles também apresentaram as suas primeiras peças em público. De alguma forma, os labs ajudaram a criar uma segunda geração da nova dança portuguesa. Lá passaram muitos dos coreógrafos que vieram a constituir aquilo que a certa altura se começou a chamar a segunda geração, porque isto, nós falamos em gerações quando as diferenças são, não há um termo rigoroso, não é? Gerações às vezes são 5 anos ou menos. Parece que o Olho era uma estrutura de teatro dirigida por João Garcia Miguel, e que é importante também referir porque era outro espaço de experimentação. A certa altura, o Olho estabeleceu-se do lado
sul do Tejo, portanto, mesmo em frente a Lisboa, no caso do Ginjal, e houve uma tentativa de fusão entre o Olho e a Real, que se chamaria Olho Real, mas isso depois acabou por não funcionar. Mas o Olho foi muito importante também na abertura à experimentação e à apresentação de trabalho experimental. Na sequência da Europália, nós ainda apresentámos em 92 o Fórum Dança, em colaboração com o Teatro de Pradinho, em Madrid. Apresentou a Joana Providência, o Francisco Camacho e a Vera Mantero na Madrid, Capital Europeia da Cultura, sem qualquer apoio estatal, apenas uma negociação entre duas estruturas independentes dos dois países. E isso foi para mim muito importante, porque deu uma oportunidade também de conhecer alguns outros colegas espanhóis que mais tarde vieram a ter importância quando, a partir de 1993, eu fui, era na altura chamado assessor para a dança do Centro Cultural de Belém. Nessa altura era a Fundação das Descobertas. No mesmo ano em que abriu a Culturgest em Lisboa. O Centro de Espetáculos do Centro Cultural de Belém foi inaugurado uns meses antes de ser inaugurado o grande auditório da Culturgest. E, portanto, eu passei a ser assessor para a dança no Centro Cultural de Belém, o António Pinto Ribeiro, diretor artístico da Culturgest. Portanto, foram novas oportunidades que se abriram de acolher trabalhos a nível internacional e nacional, trabalhos em destaque pela sua contemporaneidade. Já agora de referir que depois da inauguração, a Culturgest teve um espetáculo de inauguração, quando abriu, e depois o primeiro espetáculo a seguir a isso, que foi apresentado na Culturgest, foi o Solo da Vera Mantero. Aliás, a Vera Mantero, com o António Pinto Ribeiro na Culturgest, foi sempre uma presença regular, e como eu direi mais à frente, quando eu próprio fui para a Culturgest, continua a ser uma presença regular. A Culturgest e o CCB, portanto, passaram a acolher também a nova dança, e no mesmo ano em que nós assumimos estas funções, aconteceu outra coisa muito importante, ou duas coisas muito importantes. Uma que foi a criação do Festival Danças na Cidade, foi uma iniciativa da Mónica Lapa e do Albino Moura. Na altura, o que eles faziam era que montavam um palco junto à Central Elétrica, em Lisboa, em Belém, à beira do Tejo, e apresentavam a produção portuguesa desse ano. Foi o que começou por fazer as danças na cidade. Também nesse ano foi criada a Associação Portuguesa para a Dança e aconteceu um evento muito importante que foi a Maratona para a Dança, que foi mais uma vez uma iniciativa da Mónica Lapa e que era, de alguma forma, uma resposta à Europália, no sentido de dizer, sim, foi importante
esta divulgação internacional, mas há muito mais gente na dança portuguesa. E, portanto, fizeram esta maratona que durou 12 horas, que teve apresentações de espetáculos e que teve debates, alguns estão aqui gravados e depois podem, se quiserem, vê-los, e isso foi muito estimulante do ponto de vista da cativação de públicos e foi organizado no Teatro Maria Matos, teve grande repercussão nos meios de comunicação, que foi muito importante. No ano seguinte, realizou-se a Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. De alguma forma, se a Europália tinha sido uma apresentação da cultura portuguesa fora, e isto envolveu, nem imaginam que envolveu a organização da Europália, houve coisas como levar a custódia de Belém, levar postes, levar instrumentos científicos existentes, sobretudo na Universidade de Coimbra, e isto numa altura em que não havia abertura de fronteiras. Eu até tenho uma história engraçada que aconteceu com a Europália, que foi a primeira versão talvez ela pudesse pensar antes e pensar depois da Vera Mantero. Não sei se viram, não sei se está aqui, há ali imagens, mas na versão final há uns pezinhos de cera pendurados com velas, com cadeeiros de petróleo por baixo, e à beira, à boca de cena, há sardinhas frescas. Mas na primeira versão, a ideia não era ter as sardinhas frescas, era ter bacalhau. O que é que acontece? Nós aproveitámos a boleia de transporte internacional, de exposições, etc., para lá meter também os bacalhaus. Como isto foi antes da abertura das fronteiras, o que acontecia era que isso era considerado uma exportação temporária, o que quer dizer que o que ia tinha que regressar. Então, quando finalmente a Vera Mantero decidiu que, em vez a Vera Mantero e o André Opecchi, que foi o responsável pela cenografia, quando decidiram que, afinal, em vez dos bacalhaus, iam usar sardinhas, lá arranjaram a maneira de empacotar os bacalhaus e de os guardar lá num canto do clap-stup, onde o cheiro não incomodava as pessoas, mas quando acabou a Europália, os bacalhaus tiveram que regressar, porque era a exportação temporária. E então, lá vieram os bacalhaus de volta. E o que acabámos por fazer foi que fizemos um jantar em que a Carlota Lagide, que é uma exímia cozinheira, fez um prato com os bacalhaus que tinham, entretanto, ido à Bélgica e voltaram. Da Lisboa 94, portanto, a Lisboa 94 era, digamos assim, ao contrário de estar a exportar, era o receber. E, portanto, o foco, embora tenha havido, obviamente, criação portuguesa, mas o foco da Lisboa 94 era o ateliê de espetáculos internacionais. No âmbito da Lisboa 94, eu tive alguma colaboração, houve espetáculos de Vera Mantero, houve espetáculo de Francisco Camacho, mas eu vou-me concentrar numa colaboração que eu, enquanto programador de dança no CCB, chamemos de assim, era assessor, porque nem tudo o que lá passava era programado por mim, mas eu tinha tido conhecimento de um evento organizado com um francês que se chama Jean-Marc Adolphe, que era na altura diretor
de uma organização chamada Figure du Mouvement, e que depois veio a criar uma revista chamada Mouvement, que era uma revista bastante importante, e ele tinha criado, e já tinha tido uma edição, um evento chamado Skit. As pessoas aqui do Porto lembrar-se-ão que houve um Skit no Porto anos mais tarde, organizado pelo Guilherme Gabriel e pelo António Pedro Lopes. O primeiro que houve foi, de facto, o Skit, 94 em Lisboa. Então, qual era a ideia do Skit? A ideia era, durante um mês, ter umas dezenas de artistas de todas as áreas, em residência. Esses artistas começavam, na primeira semana tinham workshops, segunda e terceira semana faziam o que lhes apetecesse, ou seja, colaboravam uns com os outros, eram estimulados a envolver-se com a cidade, e nós tínhamos uma equipe de produção a quem eles iam diariamente dizer: olha, eu quero ir fazer uma coisa na Central Tejo, ou eu quero ir fazer uma coisa na Mãe d'Água. E pronto, e essa equipe tratava de desarranjar os espaços, os contactos, etc. Na última semana, os que quisessem apresentavam fragmentos de experiências, portanto, coisas que tinham feito durante o Skit. A ideia inicial era termos 60 artistas. Acabámos por ter 120. Foi uma confusão dos diabos, mas foi um evento extraordinário. E muitos artistas, através do Skit e desta presença em Lisboa, criaram uma ligação com a cidade de Lisboa e uma ligação com Portugal, que nunca mais desapareceu. Eu posso citar alguns, como o Mark Tompkins, o Franz Poelstra, o Christian Rizzo, o Jérôme Bel apresentou a sua primeira criação, estreou em Lisboa no Skit 94, no Cine Arte em Lisboa, chamada Non donné par l'auteur. Também esteve presente a Meg Stewart, estiveram presentes muitos artistas e não todos. O Jérôme Bel esteve presente em uma parte da sua companhia e nós apresentámos pela primeira vez, que era outra coisa que estava previsto poder-se fazer na primeira semana. Pela primeira vez apresentámos o Bonjour Madame do Alain Platel em Lisboa, no âmbito do Skit, e, portanto, estes artistas criaram uma relação com o país que durou. E isso foi muito importante. Também no âmbito da Lisboa 94, nós coproduzimos uma criação do João Fiadeiro em colaboração com o Dieter Rienecker, que era então programador de um espaço cultural muito importante em Hamburgo e criado no Brasil, na cidade de Salvador, e depois criado no CCB. Referir também, porque acho que é importante falar nisto, a criação do Açul por José Laginha, primeiro em Lolé, mais tarde a devir em Faro, e eu também tive colaboração com o José Laginha, nomeadamente em relação a quando ele fez um Açul direcionado, focado na dança espanhola. Ele trouxe pela primeira vez a La Rigotte, que eu depois trouxe ao CCB, e isto foi um incentivo, uma combinação entre mim e José Laginha. Vamos a Madrid, ao Teatro Pradilho, ver a apresentação das primeiras peças distinguidas
da La Ribote e de trabalhos de uma outra coreógrafa chamada Mónica Valenciano, que já tinha uma relação com os portugueses, porque esteve no Klapstuk 91 também, e do Malpelo, uma companhia de Barcelona. Isto leva-me também a referir que eu, quando, uma vez que estava em Madrid, o Carlos Marqueri, diretor do Teatro Pradinho, convenceu-me a ir com ele a Salamanca, onde estavam alguns artistas espanhóis em residência, mas sobretudo porque ele me queria apresentar ao diretor de atividades culturais de Salamanca, que era um homem chamado Alberto Martín. E eu estava em Salamanca e um dia o Alberto Martín disse: olha, está uma artista madrilena em residência e eu gostava que fôssemos lá espreitar o que ela está a fazer. E esta artista era a La Ribote. E, portanto, eu fui a La Ribote a ensaiar a primeira das peças distinguidas, que era um que se chama A Sereia, em que ela está deitada e mexe muito pouco. Mas eu fiquei absolutamente fascinado com La Ribote. Absolutamente fascinado, porque foi mesmo uma coisa assim à primeira vista. E foi por isso que eu insisti tanto: vamos a Madrid ver o espetáculo com a La Ribote. E assim foi. Eu tinha algumas cumplicidades e criei algumas cumplicidades por esses anos com artistas espanhóis, não só a La Ribote, a Mónica Valenciano, a Olga Mesa, o Yormundo Duarte, a Blanca Calvo, etc. Que foram muito importantes também para mim nas colaborações e nos contatos. Em 1996, o Ministério, até aí não havia Ministério da Cultura, havia uma Secretaria de Estado da Cultura e apoios muito pontuais. Não havia, digamos, havia para o teatro, mas não para a dança, um sistema organizado de apoios, e o ministro do novo governo, Manuel Maria Carrilho, resolveu a criação de institutos vocacionados para o apoio às artes de iniciativa não governamental. E foi assim que se criou o IPAI, o Instituto Português das Artes do Espetáculo, para a dança, teatro e música, o IAC, que era o Instituto de Arte Contemporânea para as artes visuais. Eu fui convidado, José Ribeiro da Fonte, mais uma vez, estava ligado ao Instituto Português das Artes do Espetáculo, e foi também pela mão dele que eu acabei por ser convidado para a comissão instaladora deste Instituto e, mais tarde, coordenador do Departamento de Dança, mesmo depois do infeliz desaparecimento prematuro do José Ribeiro da Fonte, que faleceu pouco tempo depois de nós termos começado os trabalhos da Comissão Instaladora. Eu refiro-me a este Instituto por várias razões. Uma delas é que nós não tínhamos, até então não havia um sistema organizado de apoios às artes de iniciativa não governamental. E nós, uma das nossas primeiras missões foi: vamos regulamentar os apoios. No caso da dança, eu tinha algumas preocupações. Primeiro, deixar de ter o foco na produção intensiva de espetáculos, passar a tomar em consideração o tempo dedicado à pesquisa
e à criação. Segundo, incentivar os coreógrafos a criarem as suas próprias estruturas de produção, mas de uma forma que elas não passassem a ser um peso sobre os seus ombros que esmagasse a sua criatividade. Isto implicou um diálogo com os artistas que se propuseram a criar estruturas e que corresponderam muito bem à ideia: eu crio a minha estrutura, mas apoio outros artistas que não têm estruturas de produção. E qual era a vantagem disto? Era que estes criadores, que eram diretores de uma estrutura, não ficava só sobre os seus ombros a sobrevivência dessa estrutura, porque uma estrutura tem uma componente humana, tem pessoas que lá trabalham, precisa de gerar fundos, para além dos que o Estado lhe atribui, e nesta altura nós tínhamos muito pouco dinheiro, é ridículo. Quando eu penso nisso, embora, enfim, o universo também é mais pequeno, mas a verdade é que estes artistas que criaram novas estruturas corresponderam na perfeição a esta solicitação. Ao mesmo tempo, nós no início resolvemos ter estruturas a que chamávamos convencionadas, portanto, os apoios eram para os projetos, eram apoios pontuais, para as estruturas podiam ser anuais ou bienais. E depois criámos uma figura que durou alguns anos, que se chamavam estruturas convencionadas, que eram estruturas que tinham um impacto no meio artístico, ou porque tinham apresentação de espetáculos, ou o tipo de atividades que desenvolviam, e as primeiras estruturas convencionadas foram o Ballet Teatro, a Companhia de Dança Contemporânea de Setúbal, o Fórum de Dança e depois a Devir. Depois acabámos com isso. Ao longo dos anos, foi sempre preocupação nossa tornar mais eficiente e mais simples o processo de candidaturas. E digo-vos eu que passei por isso, sou menos severo do que a maior parte dos meus amigos, colegas, em relação às pessoas que têm a responsabilidade da criação de concursos, da atribuição dos apoios. É sempre um processo muitíssimo complicado. Na altura, apesar de tudo, nós não estávamos como estão hoje estas estruturas, estas organizações estatais, sempre debaixo da mira. Tínhamos, apesar de tudo, alguma maior margem de manobra. Mas a nossa grande preocupação era o que é que nós devemos ter como importante nos regulamentos. E chegámos à conclusão que o que é que era importante? Era importante o historial, no sentido de, eventualmente, haver um passado. Mas era importante a inovação, no sentido de haver um projeto que é muito interessante por parte de um artista que não tem grande história no passado, portanto não pode basear-se no seu currículo. Depois era a capacidade de estabelecer parcerias e, finalmente, enfim, a organização orçamental ser credível. E tentávamos basear-nos nestas ideias, porque no início tínhamos lá umas coisas que acrescentavam a população, se estava a trabalhar num sítio mais desfavorecido, se fazia projetos educacionais, se fazia isto, fazia aquilo, e o que é que isso tinha como consequência? Induzir
as estruturas a fazerem coisas para as quais não estavam estacionadas para poderem ter melhor pontuação. Então nós fomos achando que devíamos era simplificar. E eu ainda hoje acho que é muito importante que possa haver sinceridade nesta atividade. Mas, como eu disse, é muito difícil conceber e organizar um sistema de apoios, embora seja muito importante que nos continuemos todos a bater para que o orçamento da cultura seja maior. Mas, em relação às pessoas que depois têm que executar estas decisões, eu acho que às vezes somos severos em excesso. E porque uma delas é realmente difícil, nós também nos compete de alguma forma apoiar, aconselhar, e eu acho que também o temos feito. Eu estou a estender muito. Tal e qual como 96, agora só dizer-vos uma coisa em relação à questão dos programadores, de uma colaboração muito interessante que o IPAI teve com o Teatro Rivoli, na altura dirigido por Isabel Alves Costa, e onde estava também a Ana Cristina Vicente, com quem eu tive muitas colaborações enquanto esteve no Rivoli, e nós organizámos um encontro de programadores. E foi muito engraçado, foi muito interessante e foi muito positivo, porque tivemos imensa gente e gente que era programador no centro, independente, pequenino, alguns aí, no país, pessoas que trabalhavam no color de cultura, de câmaras, que não tinham nenhuma estrutura de produção e tinham a responsabilidade de um teatro. E diretores de grandes instituições. E isto foi um diálogo fantástico e muito produtivo. E há um aspecto que eu acho que isto foi organizado, portanto, com a Isabel Alves Costa e o António Pinto Ribeiro e o Carlos Pimenta, que era na altura do IPAI, eu era responsável pela dança e ele era responsável pelo teatro. Já aqui um ponto que para mim é muito importante, que é nós temos uma tendência absurda para criar hierarquias. Grande centro, pequeno centro. Estrutura oficial, estrutura independente. E criamos uma espécie de muros. E isto é disparatado. É disparatado. As pequenas estruturas no terreno, nomeadamente as que trabalham descentralizadamente, são aquelas que criam os novos públicos que mais tarde vão ser públicos dos centros maiores. Portanto, não há que ter estas diferenças. Não há que dizer um coreógrafo começa por fazer solo e depois faz trabalhos de grupo. Começa por fazer trabalhos de curta duração e depois faz longa duração. Não é assim. Não tem que ser assim. Não tem diversas hierarquias. E quebrá-las é muitíssimo importante. A Expo 98 foi de novo uma oportunidade de trazer, enfim, contribuir para a produção de trabalhos portugueses, mas também ter um foco nas programações internacionais. En passant, só dizer que foi importante a criação da bomba suicida, porque aqui já vamos começar a falar de uma coisa que é onde eu depois vou terminar, que é a partir de uma certa altura, enquanto nós falávamos na primeira geração da nova dança portuguesa, a segunda geração da nova dança portuguesa, a partir de uma certa altura, começam a surgir artistas
que não tinham tido a experiência vivida daqueles embates e daquelas questiúnculas quando surgiu o movimento da nova dança portuguesa, e houve, obviamente, reações por parte de pessoas que achavam que aquilo era uma brincadeira de miúdos e que não lhe davam valor. Depois aparece uma geração que não esteve envolvida nestas questiúnculas e, portanto, mais livre de ir beber a todas as fontes. Aliás, esta exposição é fruto da existência dessa geração. Começou a interessar-se para ir ver, então, e o que é que aconteceu antes? E que descobre, com todas as querelas que houve, eu estive envolvido, uma querela muito grande, mas foi há muitos anos. A verdade é que a gente, depois olhamos para trás e há um fio condutor. Há sempre alguma coisa que foi professora. E, portanto, vale a pena olhar para trás e estar liberto de peias, de muros, de corredores estreitos, que são sempre inimigos da criatividade e da liberdade de criação. A bomba suicida já é um início disto. São jovens artistas que resolvem criar uma estrutura com muito poucos meios, claro, no início, depois tiveram algum apoio. Eu lembro-me que eu estava no IPAI ainda quando eles tiveram os primeiros apoios e fui muito criticado, embora havia um júri, não é? Mas fomos muito criticados por apoiar alguns destes artistas em vez de darmos mais dinheiro a outros e deixarmos estes que eram muito novos. E a verdade é que, enfim, entre estes artistas está, por exemplo, a Tânia Carvalho, e hoje toda a gente reconhece. A Tânia Carvalho é uma artista de renome internacional. Eu lembro, na altura, de ter tido uma discussão com uma pessoa a este propósito, ter dito: se o meio estivesse a apoiar os artistas emergentes, nós não tínhamos precisado de os apoiar. Mas se não estamos, se sentimos que não estão, então temos nós, Estado, que lhes dar esse empurrãozinho, e os apoios eram verdadeiramente miseráveis. Mas as pessoas faziam este tipo de exploração e lá conseguiam produzir os seus trabalhos. Eu tive colaborações, quer com o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, quer com o Teatro de Valdir, quer com o NEC, quer com tive colaborações com todas essas pessoas e todas essas organizações nas minhas diversas funções. No caso do Paulo, foi mais depois eu estava com o projeto, ele é jovem demais para ter sido antes, mas com a Ana Cristina Vicente, com a Cristina Grande, com o João Clécio, com a Cristiana. Eu fui tendo colaborações ao longo do tempo e foram muito gratas. Eu vou saltar aqui por cima de algumas coisas, nomeadamente, vou falar só da criação do espaço do tempo, porque isto é ainda do meu tempo no IPAI, e eu considero que foi muito importante a criação do espaço do tempo. A certa altura, já perto da altura em que nós saímos do IPAI, o Liorta foi ter comigo e disse-me: eu estou com vontade de voltar para Portugal, o que é que tu achas? Porque os fundos são poucos, eu tenho um nome e eventualmente vou retirar meios de uns para outros, como é que as pessoas vão reagir?
Eu disse, bom, tu és português, tens todo o direito de viver no teu país, e por outro lado, ele não podia ficar na legislador. Então, eu falei com a diretora do IPAI, que era a doutora Ana Maria, e ela sugeriu duas hipóteses. Uma era a Leiria, a outra era Montemoro Novo. O Rui optou por Montemoro Novo. A doutora Ana Maria pôs o Rui em contato com o presidente da Câmara de Montemoro Novo, atualmente, creio que ainda presidente da Câmara de Évora, e depois eles entenderam-se. E eu falo nisto porque é importante para mim que este presidente de Câmara de uma cidade pequena, fora dos grandes centros, com todas as limitações que isso tem, apoiou este projeto artístico e apoiou a instalação do Rui no Convento da Salvação. Com algumas contrapartidas, uma relação à população local, etc. Mas é verdade, uma vez este senhor disse-me, não imagina a dificuldade que é fazer passar isto para a Assembleia Municipal. Porque a tendência é para se querer apoiar o folclore, o banda, etc. Mas um projeto artístico desta dimensão é muito difícil. Mas ele apoiou e acabou por ter em Montemoro Novo um centro internacional reconhecidíssimo. Ganhou a aposta. A extinção do Balneário Gulbenkian foi uma surpresa e um desgosto para todos nós, porque a Gulbenkian entendeu que já havia atividade suficiente no terreno, já havia uma Companhia Nacional de Bailado e já não se justificava manter o Balneário Gulbenkian. Mas justificava-se. Apesar de tudo, os ex-bailarinos do Ballet Gulbenkian conseguiram criar novas estruturas, novas companhias, etc. Mas a verdade é que havia lugar para um Ballet Gulbenkian e a pena que tenha desaparecido. Agora vou saltar, estou a prolongar muito, vou saltar por cima de uma série de coisas. Vou falar da importância das danças na cidade terem lançado Alcântara e do papel que o Marco Vita, como diretor do Festival Alcântara, e depois as pessoas que se seguiram, o papel importante que tiveram de trazer a Lisboa artistas de outros continentes. Está uma coisa que o António Pinto já tinha feito em grande parte no projeto, que fez depois na Fundação do Gulbenkian, mas o Alcântara, primeiro a terceira cidade e depois o Alcântara, criaram pontes com países, outros países de língua portuguesa bastante importantes e abriram caminhos foram muito importantes e acho que isso deve ser assinalado. Finalmente, eu queria só falar da minha passagem como programador pela Culturgest. Eu não falei aqui da minha passagem pela Escola Superior de Dança, eu estive muitos anos e me reformei quando tinha 68, talvez. Mas a minha última atividade profissional, ativa, acabou por ser o projeto. Eu saí da Escola Superior de Dança, reformei, mas continuei ainda no projeto até aos quase 72 anos. Na Culturgest, as preocupações que nós tínhamos eram a de, por um lado, manter, de alguma forma, no caso dos espetáculos,
aquilo que tinha sido definido como linha programática pelo António Pinto Ribeiro, e eu continuei a programar sistematicamente alguns artistas com os quais o projeto já tinha o António uma relação de uma certa regularidade, caso da Mata de Monier, caso do Alexandre Marx, caso da Emanuel Lino, caso da Bia Rodrigues. Eu criei uma relação desse tipo com o Raimundo Cohen, que nos últimos anos esteve sistematicamente no Porto. Nós tivemos, nunca conseguimos fazer o mesmo espetáculo ao mesmo tempo. No mesmo aniversário do Raimundo, a Cristina apresentou o Mindverse, que o projeto tinha apresentado, salvo em 94. Foi a primeira criação do Raimundo. Eu apresentei várias obras do Raimundo Cohen, algumas que eram ali, mas antes disso tive colaborações com o Tiago Guedes, com materiais diversos em relação também ao Raimundo, mas queria-vos contar uma história que para mim foi uma das lições que eu aprendi na vida. Nós tínhamos programado o Swan Lake for Arts do Raimundo Cohen. E eu falei com as pessoas encarregadas da divulgação da Culturgest e disse que é muito importante que as pessoas percebam que isto não é uma versão contemporânea do lado possível. Porque senão, o que é que acontece? Cai aqui uma quantidade de espectadores que vêm à espera de uma coisa contra outra e vão reagir mal. E eu gostava que as pessoas percebessem que não se trata disso. Isto foi a segunda peça do Raimundo que nós apresentámos. Eu era coordenador do projeto. A primeira tinha sido o Bianco e o Voices. No dia da estreia do Swan Lake for Arts, estava escutada a locução e eu começo a ver caras desconhecidas de pessoas do Valé ao público do Valé. Não sei a meio. E o que aconteceu? Foi que no momento em que o espetáculo acabou, o público inteiro pôs-se em pé a aplaudir e os mais emocionados eram precisamente aqueles que eram espectadores do balé. Eu disse para a Calma, aprenda a lição, não subestimar as pessoas. Eu devo dizer que, como programador, como eu próprio sou uma pessoa que gosto de obras artísticas que me causam perplexidade, eu tenho muita dificuldade em estar a pensar o que é que os espectadores vão gostar ou não vão gostar. E, portanto, enquanto fui programador, fiz as minhas escolhas, tive infelizmente de deixar de fora muita coisa. É sempre o mesmo problema. E isto é uma coisa que a Cristina sabe bem, é que nós temos, nunca podemos fazer tudo o que queremos, não é? Nós acabamos de ter que fazer umas escolhas. Mas eu nunca pensei, e o que é que os espectadores vão gostar? Não, eu tive sempre muito respeito dos espectadores, mas pensei, eu faço a escolha na expectativa de que as pessoas apreciem como eu. Mas eu não estou na cabeça dos espectadores, eu não sei o que é que eles gostam ou não gostam, ou o que é, não faço ideia. E nós tínhamos, precisamente, por causa destas coisas, nós tínhamos conversas com o público em que facultávamos a conversa entre os espectadores e os criadores os artistas que estivessem de acordo com isso. E houve casos que mudaram. A primeira vez que apresentámos a Tânia
público. A primeira vez que apresentámos a Sónia Batista, ela não quis ter a conversa com o público, e nós, a certa altura, eu também, mais próximo da minha saída da Culturgest, deixei de ter conversas com o público. Às vezes não era possível, porque o espetáculo era muito longo, portanto não dava para fazer a conversa a seguir, mas quando era possível fazer a conversa, isso dava a oportunidade aos espectadores de falarem com os criadores, de exporem as suas dúvidas, de fazerem as suas perguntas, de fazerem os seus comentários. E é muito difícil nós queremos estar na cabeça dos outros. Eu acho que é melhor arriscar, fazermos as escolhas e depois quem aprecia, quem não, nem aconteceu. As pessoas tiveram isto mais dança, tivemos o espetáculo, o Veramente. Tinha aquele menino que estava lá embaixo, que também estava a escutar. Os intérpretes estavam todos sentados numas cadeiras e falavam. E no meio do espetáculo, numa sala cheia, ouve-se uma vozinha lá em cima a dizer: "Oh Vera, dança lá um bocadinho." E pronto. Aqui também dividiu o público, a Liliana própria, aqui também dividiu, porque afinal eles não dançam. Eles falam sobre dança, mas não dançam, o que estamos a ver? Porque realmente não dançam, trocam de cadeiras. Em lugares, mais nada. Quando o Ana ainda era Valbuena, eu fui convidado num ano em que embora há um grande centro de artes e espetáculos estatal, e mesmo em frente, uma praça, e do outro lado, o Museu de Arte Contemporânea. Este museu estatal não tem coleção própria. O que faz é apresentar coleções de outros museus. Então, houve um ano em que apresentaram a coleção do Museu de Arte Contemporânea. E o Centro de Arte Contemporânea, que está em frente, convidou artistas contemporâneos portugueses, nomeadamente o Pedro Carlita Reis, a fazerem lá exposições. E eu fui convidado a ser uma coisa que eles chamavam padrinho temático. Então, eu propunha um tema, propunha espetáculo e organizava uma conversa. Eu optei pelo tema Poesia Salvajaria, que era o título de uma peça de Vera Manter. E convidei a Vera Manter, uma peça do João Galante e da Teresa Prima. O Francisco Camacho fez uma instalação na exposição do Pedro Carlita Reis, com o autor do Pedro Carlita Reis, e o Miguel Pereira apresentou a Chartologia. Isto foi organizado, portanto, o espetáculo da Vera era no museu, na sala grande, portanto, no Centro de Artes e Espetáculos. E eu estava sentado e saio do público gelado. E mais uma vez pensei: bem, estas pessoas não estão a gostar nada deste espetáculo. E enganei. No final, aquele gelo que tinha que não sei, aliás, os alemães são assim, não sei, não faz ideia, no final transformou-se numa grande ovação. Apresentámos também o solo da Vera, da homenagem à Josephine Baker, no Centro de Arte dela, e a chartologia foi feita nas escadas da escadaria do Centro de Arte dela. Isto era para dizer que, mais uma vez, lá-se lá saber, é melhor nós não estarmos a antecipar o que é que os espectadores vão querer, vão gostar ou não vão gostar. É um risco que temos que correr.
risco maior de todos não é o programador, não é do teatro, o risco maior de todos é do artista. E isso é o que nós temos sempre, aquilo que a mim me fez sempre sentir um stress muito grande antes dos espetáculos, foi o medo que os artistas não fossem bem acolhidos. Nunca foi o medo de se não faça, não tinha programação. Não, isso não era mais importante. Sem os artistas não havia nada disso. E pronto, isto é. Desculpe eu ter deixado muitas coisas de fora e apesar de tudo ter estendido tanto. Agradeço muito a vossa presença. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam. Até porque eu me esqueci, com certeza, de mencionar muitas coisas. E muito obrigado por terem estado aqui connosco. E apreciem bem esta exposição que vale a pena vê-la demoradamente, não só estar nas paredes, mas o que está nestes expositores. Vale bem a pena verem, porque vão ver que ficam a saber muitas coisas. Foi um trabalho de investigação longo e difícil, e de organização difícil, e eu finalmente queria cumprimentar a Ana, o João e o Carlos por este trabalho. Eu tenho muita pena do João e o muito bem. Tenho muita pena. Já agora vamos contar uma última história que é que acabei que é Ana falou na Pina Bausch. Eu tive uma relação muito calorosa com a Pina Bausch logo na primeira vez que ela veio a Portugal, antes de 94. Ela veio ao ACAT com 1980 e a mim pediram para eu a entrevistar para um vídeo para os arquivos da Fundação Gulbenkian. Eu não sou profissional, falei com o engenheiro, mas a verdade é que a Pina Bausch, que eu pensava que era uma pessoa completamente inacessível, ela e eu rimos muito durante toda a conversa e no final da conversa
eu estava à porta da fundação a ver se ainda havia alguém que saísse para ir comigo ao frágil, que era um rato acabávamos todas as noites, e a Pina Barros saiu e perguntou-lhe, cara, turista, à espera dela, e perguntou-me quando é que eu ia. Eu disse, olha, eu vou ao frágil, levava-nos da sua companhia, costumamos lá ir, se quiser ir. Ela disse, não, eu queria convidá-la para passear comigo. E então fui passear com ela e foi meu trabalho. Mais tarde ela veio a Lisboa, 94, e uma parte dos espetáculos foi apresentada no CCD. Houve o primeiro espetáculo. Era necessário um pãozinho. E havia a participação também de pessoas não profissionais, e eram quase todos alunos, dos alunos da POL, que é uma escola de danças de salão, de pessoas de idade. Mas havia um pãozinho. A verdade é que eu estava ao pé da porta dos artistas, à espera que ela chegasse, para receber o CCB, e sistematicamente, cada vez que se abria a porta para entrar alguém, havia um pão, um pastor belga, branco, lindíssimo, que entrava. E a gente tinha lá fora. Abria-se outra vez a porta para alguém e o pão entrava. Quando finalmente chegou a Pina Bausch entrou, o pão entrou atrás dela. Fez-me uma festa, lavou as mãos, e eu disse, Pina, este pão está aqui há imenso tempo. Eu acho que ele também quer fazer uma audição. E ela disse, não, eu preciso de um pão, mas é um pão pequenino. E pronto, a coisa ficou pequenina. E nesse dia, depois desse espetáculo, fomos, como íamos todas as noites, cear a seguir, e a Pina Bausch disse, sabes, estive a pensar, se calhar devia ter usado aquele pão.